para conversar um pouco com vocês sobre adoecimento, as causas reais por trás do adoecimento físico. E esse é um tema que me interessou desde muito cedo. Eu já adolescente interessado assim por chá, coisa natural que melhora a saúde e tal. Obrigado. Não está saindo? Teste de som. Deixa eu escolher aqui dois. Teste de som. Não, acho que acabou a pilha. Acho que apagou. Mas apagou a luz mesmo. Esse aqui é um show da Betânia. Aí, agora ficou bom. Todo mundo me ouvindo? Então, como eu ia dizendo, eu desde muito cedo tinha um interesse pelas artes da cura. E com 21 anos eu tive câncer. Vai fazer 13 anos. 14 talvez, nem sei mais. E tive câncer no meio da faculdade, passei por um tratamento, né, quimioterapia, cirurgias, dúvidas, né, se eu iria sobreviver ou não. E estou aqui hoje contando a minha história. Fiz psicologia e dentro da psicologia eu fiz mestrado nessa área, né, que se chama psicossomática, que é uma área que procura estudar essa relação entre a mente e o corpo, principalmente nos adoecimentos. E como vocês todos aqui têm uma abertura para uma compreensão não só psicológica, mas também espiritual do adoecimento, então eu fico mais à vontade, né, de poder falar aí sobre todas essas dimensões. Então estou falando desses dois lugares, né, de alguém que viveu uma doença grave e de alguém que estudou isso também. Então a gente deve se perguntar assim, por que alguns indivíduos adoecem, né? Além das razões óbvias que a medicina sabe, assim, né, que tem a ver com estilo de vida e alimentação, causas genéticas e tal. Mas se você conversar com um médico, se você pesquisar, você vai ver que muitas doenças, não sei que porcentagem, né, a medicina não sabe bem por quê. Ela vai te dizer que acontece alguma coisa ali na célula que cria uma doença, né? Porque essa relação entre a alma e o corpo, ela não é clara ainda para a medicina, né? Mas para os estudiosos da alma, essa relação é bem clara, ela é bem óbvia. E existe então uma falha na nossa visão, porque nós somos materialistas. Então a gente tende a olhar a doença só do ponto de vista do corpo. Ah, tem um tumor. Tira o tumor, acabou a doença. Ah, tem uma pressão alta. Toma um remédio que abaixa a pressão, aí acabou a doença. Então essa é uma visão muito limitada do fenômeno adoecimento. Então o primeiro ponto para a gente compreender é que sempre que você adoece, seja a doença que for, obesidade, alergia, depressão, câncer, infarto, colesterol, não importa, é um momento sagrado na sua vida. O adoecimento é um momento sagrado na sua vida. O que significa? Significa que a sua alma, ela está lançando mão do último recurso que ela tem para te acordar. Então a alma, antes de produzir uma doença, ela tenta sussurrar no seu ouvido:
olha, você está passando por cima de você está esquecendo de você, isso aqui que você está fazendo não está te fazendo bem. E ela sussurra várias vezes, né, no fundo da nossa mente. Mas você, devido aos seus medos, à sua ignorância, aos seus julgamentos, você ouve essa voz que está te pedindo socorro e não dá atenção para ela. Deixa para lá. Não, eu dou conta. Não, isso aqui não é nada. Você suprime a voz do seu coração. Aí, isso gera um desequilíbrio energético dentro do seu corpo, que, com o passar do tempo, anos, né, gente? Pelo menos meses, você não cria uma doença grave do dia para o outro. Essa energia ela vai se cristalizando no seu perispírito, né, na sua aura, até que um dia você sente uma dor, até que um dia você sente um desequilíbrio. Você fala, tem que ir no médico, tem que fazer exame. Aí o médico vai lá, ele vai olhar o seu corpo, vai falar, achei isso aqui dentro de você. Então o que o médico está olhando, se você imaginar assim, essa mesa todinha, com vários dominós, aí você empurra o primeiro dominó, cai o segundo, cai o terceiro, cai o quarto, cai o quinto, cai o sexto. Aí o médico está olhando o último, ele pega o último dominó e fala, tem essa doença aqui em você, vamos ter que tratar. E toda essa cadeia de eventos que gerou o adoecimento, ela é ignorada, na maior parte dos casos, é ignorada, devido à nossa filosofia mesmo, de visão biomédica, né, de como é que funciona o adoecimento. Então, antes de uma pessoa desenvolver um tumor, antes dela desenvolver um vício, cair em depressão, muitas coisas foram acontecendo na vida dela. E essas coisas, o que são? São eventos que você não digeriu. São coisas que te fizeram mal, são coisas que você não respondeu de uma forma que ficasse ok para você. São limites que você ultrapassou muitas vezes na sua alma. Então, o que existe antes de uma doença se manifestar é uma forma de violência. Você foi violento com você permitiu que a violência entrasse no seu corpo. Você não foi amoroso com você mesmo. Isso desde um ponto de vista óbvio, como fumar, comer o que não presta, é um tipo de violência. Mas a alma não adoece só por causa disso, né? O pior veneno não é o McDonald's, embora seja bem ruim também. O pior veneno é o veneno do sentimento negativo, da culpa não resolvida, da mágoa, do luto mal elaborado. Isso libera na nossa corrente sanguínea substâncias venenosas que rebaixam o nosso sistema de defesa. E aí, ao longo do tempo, isso vai criando doença, vai gerando um desequilíbrio. Então veja, em 10 minutos eu expliquei para vocês um processo bem simples de compreender, que quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu estou tratando agora porque eu estou com um tumor, então o problema dela é o tumor? Não. O problema verdadeiro da pessoa não é o tumor. O tumor é o resultado de uma série de acontecimentos, de uma série de
posturas psicológicas e emocionais na vida dela e que resultou lá no tumor. Então, para quem está adoecido, a tarefa é parar de olhar só o corpo. O corpo os médicos cuidam. A medicina ela evoluiu bastante, tem cura para quase tudo hoje em dia. Eles vão olhar para o seu corpo, eles vão fazer o que tem que fazer, seguir protocolos e etc. Essa é a tarefa deles. A sua tarefa, enquanto doente, é você olhar na sua alma o que te adoeceu. Esse processo é tão verdadeiro que até a ciência já pesquisa isso e já existe uma relação matemática entre, nos últimos 2 anos, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de um câncer, os últimos 2 anos da vida dela, antes do diagnóstico, é possível encontrar numa porcentagem muito alta, ou um luto mal elaborado, uma mágoa que ficou ali no coração dessa pessoa. Médicos que trabalham com isso, eles vão te dar 1000 exemplos disso. Mas esse mesmo pensamento vale para as doenças não tão mortais como o câncer. Seja um desequilíbrio metabólico, um hormônio, uma coisa cardíaca, o seu corpo está dizendo assim: olha para você, aprenda a cuidar de você. Então, quando eu digo que é um momento sagrado na vida, é porque é um momento em que você vai ter que falar não para o mundo externo. Você vai ter que dizer uma série de nãos para as pessoas e vai ter que se colocar em primeiro lugar. Coisa que talvez nos últimos anos você não foi fazendo. E aí o dominó foi caindo, um depois do outro. Porque você foi esquecendo de você. E aí quando chega esse momento, que é um momento sagrado, por que é um momento sagrado? Porque se você olhar do ponto de vista da alma, veja, a alma governa o corpo. Ok? A alma governa o corpo. Então a doença acontece porque a alma, quando ela vai sendo esquecida, quando a gente vai passando por cima das nossas necessidades, a alma começa a não ter espaço na nossa vida. E aí ela vai ficando encapsulada. Até que chega uma hora que ela, se a alma, imagina que ela é ligada por fios no corpo. Ela puxa alguns fios. Quando ela puxa esses fios, o corpo entra em desequilíbrio, porque a alma nutre o corpo de energia. A energia vem da alma, entra no corpo. Às vezes, se essa alma começa a ver que esse corpo não serve para ela, ela puxa alguns fios e fala: olha, melhor eu começar a fazer um plano aqui de sair desse corpo. Não está valendo a pena a encarnação. Eu não estou conseguindo aprender as lições que eu preciso. Então, a doença, ela vem da alma. Ela vem de uma falta de respeito da nossa cabeça com a alma. E então, é um momento pedagógico. Um momento em que a alma chama a sua atenção. Nossa, tem uma coisa séria acontecendo comigo. Tem uma coisa profunda acontecendo comigo. Então, nesse sentido, a doença ela aparece num momento em que a vida está te pedindo um grau a mais de maturidade, um grau a mais de autocuidado, onde você precisa olhar para o empilhamento de coisas mal resolvidas e um por um ver esses arquivos assim, falar: isso aqui tem que resolver, essa mágoa, essa briga do passado, isso aqui. Esse empilhamento emocional, ele é muito nocivo. Ele é a causa dos nossos desequilíbrios. E o bonito é que quando uma pessoa ela realmente ouve o chamado, porque veja, você pode ter uma doença da gravidade que for,
Você pode continuar ignorando ela. Tá cheio de gente por aí que faz isso. Você deve conhecer, deve ter alguém na sua família que tem que ficar ligando para ir no médico, forçar a pessoa a ir no médico, né? E ela não toma um remédio, e não come direito. Então, mesmo com um chamado sério da vida, a sua mente ainda pode falar: não, isso aí não é nada. Você ainda pode ignorar, se você quiser, o chamado. É uma escolha sua. O que acontece quando a gente ignora? O que acontece é que a doença tende a se agravar, a piorar, né? E aí a sua chance de cura diminui. A vida manda um recado mais sério, porque não está surtindo efeito. Então tem que ser algo mais, um barulho mais alto, vamos dizer assim. Mas quando uma pessoa ela ouve esse chamado e ela segue o que a alma dela precisa, porque para cada um de vocês, se caso tiver, né, adoecido, existe um caminho de cura, esse caminho individual. A sua alma ela pode te guiar, desde qual profissional você deve se ligar, qual tipo de médico você deve ir, mudanças na dieta, na atividade física, né? Terapeutas que vão conseguir, centros como esse de tratamento espiritual, que vão conseguir te ajudar a dar esse passo em relação à sua cura. Mas para isso você precisa ouvir dentro de você para onde está apontando. Então, se uma pessoa ouve esse chamado de cura, é muito bonito de ver o processo de regeneração que acontece. Da mesma forma que o corpo libera substâncias que são veneno, vão adoecendo a pessoa, quando a alma consegue acoplar no corpo de novo, e ela liga os fios de volta, a energia de cura inunda aquele corpo. A energia divina da alma. Mas isso só é possível se você desfizer o bloqueio criado pela mente. Esse bloqueio que faz você adoecer. Então, cada doença ela tem um tema. A gente adoece de temas na vida. Cada parte do corpo revela um sentimento. Aí isso exige um estudo mais aprofundado, assim. Só vou dar uns exemplos assim para vocês, mas tipo, cada órgão está ligado a um sentimento, por exemplo. Então, o pulmão está ligado à tristeza, o rim está ligado ao medo, o estômago está ligado à preocupação, a garganta está ligado a poder falar a sua verdade, dores nas costas, parte de cima, carregar o mundo. O corpo ele fala uma linguagem simbólica. Aí isso vocês podem pesquisar na internet, enfim, tem livros também que exploram essa dimensão do simbolismo do adoecimento. O seu corpo está falando de uma forma não verbal, ele está pedindo para você levar a atenção para uma determinada área da vida, para um determinado sentimento que você evitou a vida toda. E aí então, com essa disposição da mente em perceber o corpo, em você realmente pedir assim para o seu corpo, me mostra, pedir para a sua alma mostrar através do corpo, né? Me mostra o que eu preciso fazer de diferente na minha vida que está me adoecendo. Me mostra o que eu preciso terminar, porque as doenças graves elas falam disso também, de encerrar ciclos, rupturas, encerramentos. E esse processo de cura ele é tão verdadeiro e intenso que tem uma série de casos na medicina de remissão espontânea de doenças. Alguns casos que eu já vi, uma pessoa estava lá, já tinha sido cuidados paliativos, né, não tinha mais o que fazer, e tinha uma grande briga na família pela herança que essa pessoa ia deixar. E aí isso não estava resolvido. Aí ele pegou, sentou
e resolveram fazer um testamento, ainda em vida, né? Ainda tinha chance ali de discernir. E depois que ele fez o testamento, ele sentiu um grande alívio. Achou que ia morrer em paz, mas a doença dele acabou, entrou em remissão. Uma outra pessoa, que essa eu li, nesse caso eu vi em supervisão, uma outra que eu li na internet, a mulher tinha filhos ainda adolescentes, assim, aí foi diagnosticada também com um câncer que não tinha mais jeito, e ele falou, a gente tem um dinheiro, né, vamos passar então, pelo menos esse próximo ano, viajando, porque aí você curte as crianças, e aí depois, a hora que não conseguir mais, aí tá bom, né, então aproveitar o último ano de vida, assim, que ainda tinha ali. Aí viajaram, e, bom, terminou e tal, falou, eu tô bem, né, tal. Aí foi fazer exame, sarou. Então ela soltou alguns fardos que ela carregava e conseguiu se curar com isso. Então são casos registrados, tem N. Hoje em dia com a internet isso ficou muito mais fácil de ver. Pessoas que se curam com jejuns, com coisas naturais, que vão na direção do trauma, enfim. Existe esse caminho. É importante que vocês saibam que esse caminho existe também. Mas o essencial que precisa ser visto é se essa pessoa ela ainda quer viver. Eu quero viver. Eu quero continuar vivendo essa vida, porque veja só, agora vamos sair do raciocínio óbvio, vamos olhar o raciocínio da alma, tá? Se eu passo constantemente por cima de mim para atender a demanda do outro, a demanda do mundo, eu vivo me violentando, eu me sinto sufocado, eu vivo morrendo de culpa. Se eu faço uma coisa para mim, eu sinto culpa. Se eu não atendo o outro, eu sinto culpa. Essa alma quer viver nessa condição, porque a natureza da alma é a expansão. A natureza da alma é a liberdade, é a expressão do amor, é a experimentação do mundo. É para isso que a alma está aqui. Ela não está aqui para ficar se torturando, tá entendendo? Ela não está aqui para ficar agradando os outros. Ela está aqui para se matar de trabalhar. Não é para isso que a alma está aqui. Então, para muitas pessoas, se você for num hospital, conversar, quem está lá já para fazer a passagem, você vai ver essa lógica na pessoa. Você vai ver que muitas pessoas têm uma morte precoce porque a vida dela não está mais valendo a pena. Ela não conseguiu sair desse casulo de proteção onde ela se escondeu. E a alma se retira. Então veja que isso é uma lógica muito diferente da nossa cabeça. Porque a cabeça diz assim, não, a gente quer viver, né? No ano novo a gente fala, nossa, saúde, paz, tal. Como se todo mundo quisesse viver. Mas se você for olhar, ouvir as pessoas a fundo, você vai ver que muitas não querem mais. Elas estão desistindo. Elas não estão vendo sentido na vida que elas têm. Mas enquanto você está vivo, você sempre pode ajustar. Você sempre pode fazer algo para se regenerar. Mesmo que uma pessoa não sare completamente da doença dela, mas ela pode se curar no nível da alma e poder fazer um desencarne mais leve e levar essa lição já para a próxima. Então se você usar esse raciocínio para olhar, né, para as pessoas doentes ou para quando você adoecer, você vai começar a perceber que existe uma misericórdia no adoecimento. Existe assim uma didática, é mais do que uma didática, é uma misericórdia, não tem outra palavra. E como se a vida estivesse te dando mais uma chance. E às vezes dá mais de uma, inclusive, dá mais uma e mais uma e mais uma. Ó, presta atenção, olha para você, vai amadurecer, vai olhar para as suas necessidades. Uma coisa central que a doença
ela pede, né, para as pessoas é a questão do cuidado. Mas se você fica doente, você tem que receber cuidado. Você tem que ser cuidado pelo médico, pela enfermeira, pela família, pelo companheiro, enfim. Então, um tema recorrente das doenças é o autocuidado. É eu me permitir receber. É eu me permitir não fazer. É claro que tem alguns adoecimentos que pedem exatamente o contrário. Por exemplo, se uma obesidade, essa pessoa tem que se mexer, ela tem que fazer bastante coisas. Mas ainda assim ela tem que ir no médico, ela tem que ouvir o cuidado de alguém, do nutricionista, né? E tem que se submeter a algo que não vem dela, uma nova ordem. Então aí que entra um ponto difícil dos doentes, que é o orgulho. Então aí o médico vai falar assim, você tem que parar de fazer isso. Mas eu não quero. Mas eu não gosto. Aí é que entra assim o desapego do seu gostar ou não gostar. Não interessa mais se você gosta ou não gosta. A doença ela está te pedindo uma coisa que você precisa fazer. Você tem que ir além da sua aversão, do seu gostar, desse capricho do ego. Eu gosto tanto da minha mão, não, a gente vai ter que cortar ela, senão vai adoecer o corpo inteiro. Não, mas eu não quero. Então a doença ela tira a gente desse querer caprichoso, esse querer pequeno. E ela coloca a gente na realidade, coloca os pés no chão, a terra. Olha bem para a sua vida, olha bem para você. Muitas doenças trazem também o tema da perda. Às vezes você tem que perder uma função corporal, perder uma parte do corpo, você tem que se despedir, você tem que fazer um sacrifício consciente de uma parte do seu corpo. Então é um tema que gera amadurecimento. Perdas promovem amadurecimento, faz o ego ficar mais humilde. E um lugar como esse, que você está aqui hoje, ele é um centro de expansão dessa consciência curativa, curadora, essa egrégora que trabalha aqui. É uma energia que te ajuda a se aproximar das suas feridas, porque a doença é um tabu. Então, esse tipo de energia, posso chamar assim de energia de cura, é aquilo que os doentes mais precisam. Promove introspecção, promove como um útero, onde você pode ficar e receber, e olhar para você, ser ouvido por alguém, para te mostrar alguns caminhos, compartilhar com pessoas que já se curaram e já podem trazer elementos da vitória que existe, né, em cada doença. Então, o pedido da doença é esse. A doença ela quer que você possa despertar, que você possa relembrar quem você é, que você possa lembrar da sua criança, como começou aqui a falar na leitura, né? Porque nessa investigação das causas da doença você também pode encontrar ali traumas de infância, abandono, rejeição, abusos, coisas que ficaram silenciadas, porque o corpo ele tem uma sabedoria. Muitas vezes a gente vive um episódio difícil, aí passa, fica tudo bem, aí anos mais tarde é que aquilo volta para você elaborar. O corpo ele guarda essa energia dolorosa, e aí quando chega uma doença, agora é hora de corrigir, agora é hora de fazer as pazes com o passado, agora é hora de curar mesmo, né? Colocar para fora às vezes os venenos que você engoliu.
E de todos os sentimentos, eu sinto que são 3 assim, os que mais causam adoecimento, que é raiva guardada, né, assim, então raiva acumulada, culpa e medo. Raiva, culpa e medo são três venenos assim, né, emocionais. E se você não tem recursos psicológicos para como lidar com a raiva, como lidar com a culpa e como lidar com o medo, eles vão ficar aí te envenenando, né? Vão ficar causando desequilíbrio, causando problemas. Certo? Então, esse era o meu recado para a noite de hoje. Eu sigo aqui fazendo o relaxamento antes do passe? Tá bom. Você pode falar, fazer as suas coisas e em seguida eu vou colocar ela para outra pessoa. Tá bom. Tá bom.